Oi, gente! O meu nome é Sabrina Rios e esse aqui é o meu canal. E hoje eu vim trazer um assunto que às vezes não. Eu sinto muito dentro de mim. Eu sei que muitos adolescentes se sentem assim, porque eu recebo inúmeros relatos de adolescentes que se sentem assim, que se sentem mal. E se você também é essa pessoa que se sente incapaz de fazer as coisas, que sente que nada dá certo na sua vida, que se acha inútil inúmeras vezes do seu dia, ou da sua semana, ou perto dos seus pais, que sente que ninguém te entende, e principalmente que os seus pais não te entendem, e que se cobra demais por causa disso. Se cobra pelos seus erros, se cobra pelas coisas que deveria ter feito, se cobra pelas coisas que gostaria de fazer, e sabe? E é um sentimento às vezes que te paralisa, que te deixa estagnado no mesmo lugar, parece que você não consegue sair. Então eu vim te trazer o meu relato, o que eu sinto e também o que muitos adolescentes que vêm falar comigo dizem também e o que você pode fazer. Eu vim trazer algumas dicas também do que tem me ajudado muito e que você pode fazer e que mudaram a minha vida. Na minha adolescência eu tinha muito sentimento de incapacidade, de que eu não servia pra nada, que eu não ia dar conta de fazer as coisas, que eu não ia conseguir realizar meus sonhos, que eu não ia conseguir fazer as coisas. E às vezes, por causa do meu traço de caráter, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, eu produzia demais, eu fazia coisa demais pros outros, eu não conseguia falar não pros outros, eu pegava muitas coisas pra fazer, e aquilo era pior pra mim, porque parece que eu não fazia aquilo bem feito, parece que os outros não gostavam, e eu me sentia ainda pior, eu me cobrava demais. Por mais que eu fazia as coisas, eu ainda me sentia paralisada, eu não me sentia autossuficiente, sabe? Eu tinha aquele sentimento de incapacidade total, assim, e eu sei que na adolescência a gente sente muito isso. E eu posso dizer que assim, ó, não é só na adolescência, os adultos se sentem muito assim, só que eles não falam. E às vezes eles também não andam, então eles ficam estagnados no mesmo lugar, eles não conseguem partir para buscar os seus sonhos e eles se arrependem de muitas coisas. Eu quero te ajudar a você não sentir mais isso, porque eu sei como é ruim ter esse sentimento de arrependimento por não ter feito as coisas, por querer fazer ou por ter feito certas coisas. Então eu vim te ajudar trazendo algumas dicas. Então, como eu disse, eu me sentia muito assim. Hoje, eu já desenvolvi muito minha inteligência emocional e com muitas coisas que eu já estudei, que eu já vivi, com as terapias que eu já fiz, eu me cobro muito menos e eu tenho esse sentimento muito menor. Quando eu começo a ter esse sentimento de incapacidade, não conseguir alcançar as coisas, eu paro e penso, tá, o que aconteceu para você estar se sentindo assim? O que aconteceu hoje para você estar com esse sentimento? O que você não conseguiu fazer? O que você poderia ter feito de diferente? O que você pode mudar amanhã? O que você pode melhorar amanhã para você não se sentir assim? E essas são perguntas fundamentais para mim, porque me ajudam a ver as coisas com outro ângulo, com um ângulo diferente, e às vezes pensar, não, hoje eu fiz o máximo que eu podia, eu não podia ter feito melhor. Então por que eu tô me cobrando? Eu tenho que agradecer pelas coisas que eu fiz, eu tenho que me parabenizar. E é isso que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia. Me parabenizar pelas coisas que eu faço. Porque eu sei que hoje eu fiz assim. Daí hoje eu descobri que amanhã eu posso fazer melhor. E isso me ajudou muito. Você tem que ter em mente que todo mundo pode realizar o que deseja. Eu sei que muitas pessoas falam isso hoje. Eu sou coach e no mundo dos coaches a gente ouve falar muito disso. De que você pode realizar tudo o que você deseja, de que você pode alcançar todos os seus sonhos. Gente, e eu sei que isso é real, porque eu estou vivendo isso. Só que você não pode esquecer que você tem que estar disposto a pagar o preço por isso, pelos seus sonhos, por alcançar os seus sonhos, por querer chegar lá. Porque não é assim, eu penso que eu quero realizar tal sonho e amanhã estalei o dedo, tá realizado. Não, você tem que estar disposto a pagar o preço. Se você quer passar em medicina, você tem que estar disposto a estudar. Você tem que estar disposto a saber que você vai estudar muito mais do que outras pessoas que querem fazer cursos menos concorridos, como, sei lá, tipo administração ou pedagogia. Você tem que estar disposto a saber que você vai ter que abdicar de coisas que você gosta ou de momentos que você queria estar curtindo com os amigos, que você queria estar fazendo outras coisas para estudar, se você quer passar em medicina. Então você tem que saber que você vai ter que pagar o preço também pela realização dos seus sonhos. É muito fácil as pessoas falarem,
Foi fácil pra ele porque ele é famoso. A jornada dele parece que foi fácil. Ai, agora ele é famoso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu sempre penso assim na história do Whindersson Nunes. Que, gente, ele veio de uma família totalmente humilde, totalmente pobre. E ele teve muita garra, muita disposição para estar onde ele está. Ele passou por muitas coisas. Ele queria ser uma coisa, ele sonhou com isso e ele foi atrás. Mas ele teve que pagar preços altos por isso. Abdicar de muitas coisas, receber inúmeros, sei lá, palavras de desmotivação. Ou você acha que o Whindersson Nunes nunca passou por momentos difíceis na vida dele? Ele passou por diversos momentos difíceis. Assim como todas as pessoas, tipo famosos, cantores. Se você for ver a história da maioria dessas pessoas, você vai ver que elas batalharam demais. Que elas não simplesmente começaram estourando na vida delas. Ah, de repente eu estava aqui em casa e eu me tornei um super cantor. Me tornei uma super cantora. Me tornei um super artista, né? De repente... Não, as coisas aconteceram aos poucos. Eles queriam alcançar determinado sonho e eles estavam dispostos a pagar o preço que precisasse para alcançar aquele sonho. Esses dias eu estava vendo uma live do Paulo Gustavo, que é o ator da Minha Mãe é uma Peça, né? Que ficou super famoso com a interpretação com seu personagem Dona Hermínia, que é um filme que eu amo até. Alô, para de caminhar, vem aqui. E é interessante que ele estava justamente contando um pouco sobre a sua jornada. Que todo mundo pensa, nossa, que famoso que ele é, agora ele é rico, ele tem tudo, ele pode ter isso, pode ter aquilo. Mas ninguém para pra pensar na jornada que ele passou. E ele estava contando, tipo, de um momento que ele passou, que foi logo que ele começou com o personagem. E ele falou, não, eu acredito nesse personagem da Dona Hermínia e eu quero fazer ele, eu quero tornar esse personagem famoso. E ele foi chamado para um churrasco, e eu achei muito interessante a história. E ele foi chamado para fazer, interpretar a Dona Hermínia num churrasco, mas ninguém conhecia ele, ninguém sabia que ele era um ator. As pessoas que estavam frequentando o churrasco não sabiam que ele era um ator. E ele estava lá interpretando o papel dele, e muitas pessoas achavam até que ele, tipo, era um convidado meio louco lá no meio deles, sabe? E ele falou que passou por muitos perrengues na vida dele, por muitas coisas que ele pensa, nossa, eu tive que passar por isso mesmo. E é muito interessante, porque ele estava disposto a pagar o preço para alcançar o seu sonho. E ele pagou o preço e ele alcançou o seu sonho, porque ele teve determinação. Outra coisa que você tem que ter em mente é que cada um tem o seu traço de caráter. Então, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de enxergar o mundo, o seu jeito de lidar com o mundo. Nós não somos iguais. Cada um tem o seu jeito. Eu tenho um jeito de enxergar meu mundo, meu namorado tem outro jeito, você tem outro jeito, completamente diferente dos seus irmãos, completamente diferente dos seus pais. Quanto mais cedo a gente descobrir o nosso jeito de enxergar o mundo e entender que os outros também têm o seu jeito diferente, mais fácil fica de lidar com as pessoas e de lidar consigo mesmo. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei a entender qual era o meu traço, por que eu pensava de certas formas, por que eu agia de certa maneira, eu comecei a lidar melhor comigo mesmo e não me cobrar tanto por ser assim, porque eu entendi que essa era eu e pronto. Eu vou falar um pouco dos 5 traços de caráter e para ver se você se identifica, mas para você ter ideia de como cada um pensa, como cada um age. Que nem o primeiro traço de caráter, ele é uma pessoa que está mais inclinada à criatividade, à imaginação, ao pensamento lógico, ao pensamento rápido. É uma pessoa que o mundo dela passa dentro da cabeça dela. Uma pessoa super imaginativa. Se você não tem esse tipo de traço de caráter, você não vai entender como ela pensa. Qual é os sentimentos e as sensações que ela tem. Porque só ela vive aquilo. Assim como outro traço vai ter um jeito melhor de lidar com as pessoas, ele vai saber se comunicar muito melhor, ele vai conseguir fazer muito mais amigos, ele vai ser uma pessoa com uma rede de contatos muito grande, que às vezes você não tem essa facilidade de ser aberto, de ser comunicativo, porque esse não é o seu traço de caráter, é o traço de caráter do outro, é o jeito de ser do outro. E o terceiro traço é aquela pessoa que ela é mais líder, ela é uma líder nata, sabe? Quando você tem na sala aquelas pessoas que parecem que nasceram para liderança, então é esse traço. E é uma pessoa que vai saber lidar muito bem com as pessoas, em um grupo de pessoas. Ela vai saber articular as outras pessoas de uma forma tão fácil, tão rápido, com que cada um se encaixa. Digamos assim, aquela pessoa ali, ele sabe que ela sabe pintar ou desenhar muito bem. Então, num grupo, num trabalho, ela vai falar assim, por que o fulano não faz tal coisa?
né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Sabe? Porque é o jeito dela, esse jeito de liderança, esse jeito de saber lidar com as outras pessoas, com o que os outros sabem fazer. O quarto traço de caráter é uma pessoa que é mais meticulosa, que ela é mais quieta, ela é mais planejadora, ela gosta mais de lista, de planejamento, porque ela precisa disso para se sentir segura no mundo, para se sentir segura para fazer as coisas. E às vezes você é uma pessoa que não entende por que seu amigo tem que planejar tanto, tem que pensar tanto para ir numa festa, tem que saber dos detalhes, tem que saber quem que vai estar lá, o que vai acontecer. E você não, você pensa, nossa, fui chamada pra festa, bora, vou ir. E o outro não, fica lá, não, eu não sei, porque eu não sei se fulano vai estar lá, não sei se ciclano vai estar lá, não sei se vai ter, que tipo de comida vai ter. Sabe? Esse tipo de pessoa é assim que ela entende o mundo, é assim que ela é. E o último traço de caráter é a pessoa que gosta da perfeição, que gosta de fazer as coisas com excelência mesmo, que gosta das coisas no lugar mesmo, perfeitamente. Sabe? Aquela pessoa que às vezes é até um pouco chata, mas é porque é assim que ela enxerga o mundo, que as coisas que ela faz precisam ser perfeitas. É a pessoa que planeja fazer as coisas e faz acontecer, vai atrás mesmo de fazer acontecer aquilo. Então, cada um tem as suas características. E o que você tem que fazer é aproveitar as características que você tem. Não tentar correr atrás das características que o outro tem, porque você acha mais legal aquilo que ele faz, ser igual ao outro. Além de ser mais difícil você alcançar aquilo que o outro é, aquilo que o outro faz, você nunca vai conseguir fazer exatamente igual, porque você não é ele. Você não tem o mesmo traço de caráter que ele. Você não pensa da mesma maneira que ele. Você não age da mesma maneira. Então, não tente ser o outro. Tente ser você. Assim como o outro não vai conseguir alcançar e fazer as coisas que você faz, porque ele também não é você. Entende? Eu acho que, por último, a minha dica para vocês, meu conselho, é que uma coisa que me ajudou demais é não compare o seu começo com o final do outro, com o meio ou o final. Isso é muito importante. Porque eu sei como, às vezes a gente tem um ideal na nossa cabeça, daí a gente começa e parece que não flui, parece que a gente não consegue alcançar, não conseguiu alcançar aquele ideal. Só que a gente tem que lembrar que aquela pessoa que alcançou aquilo ela teve uma trajetória. Assim como nós também vamos ter que ter a nossa. Eu sei que às vezes você pensa, nossa, mas eu quero passar em medicina ou numa engenharia, um curso mais concorrido, mas fulano também quer, só que ele é muito mais inteligente que eu, ele lê muito mais livros que eu, ele faz exercício muito mais rápido, ele é muito esperto para matemática, para física, para química, sei lá. E eu não vou conseguir. Gente, ele teve a história dele. Talvez ele já tenha estudado isso há muito mais tempo que você. Talvez ele tenha tido uma educação diferente. Talvez ele tenha um traço de caráter diferente que o seu. Então ele vai agir de um jeito diferente. Não adianta você desistir porque você não faz as mesmas coisas que ele. Porque você não é igual a ele. Porque você nunca vai ser. E quando eu entendi isso, pra mim foi fundamental pra entender, Sabrina, não adianta você querer se comparar ao outro, não adianta você querer ter as mesmas coisas que o outro, do jeito que ele teve, porque ele teve uma trajetória, ele teve uma história diferente que a sua. Eu tenho um ideal, eu quero alcançar, mas eu sei que eu tenho que escalar isso, eu sei que eu tenho que ir degrau por degrau até alcançar. E quando você passa a entender tudo isso que eu te falei, e muito mais, claro, você consegue parar de se cobrar tanto. Quer dizer que você vai parar de vez, de repente? Não, porque nós somos seres humanos e nós nos cobramos também. Mas esse sentimento de incapacidade, de inutilidade, de achar que não é capaz mesmo, ele vai diminuir. Ele vai aparecer de vez em quando, mas você vai saber lidar com ele com muito mais facilidade. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado, porque esse é o meu intuito. E porque, assim, isso foi fundamental pra mim. Eu sei que essa dificuldade de muitas pessoas, de muitos adolescentes que estão aqui me assistindo. Então eu quero muito ajudar vocês. Obrigada por terem ficado aqui comigo até o final. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa também. De se inscrever no canal, me siga no Instagram. E se precisar de alguma coisa, fala comigo que eu tô disposta a te ajudar. Muito obrigada!